Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem me acompanha nesse canal sabe que a gente desde o começo está aqui batendo na tecla que é preciso cobrar mudança no modelo econômico e que o atual presidente do Banco Central é alguém que está lá para atender os interesses dos mais privilegiados nesse país. É inacreditável o que esse cidadão já fez, já falou e agora, para surpresa aí de 0 pessoas que acompanham a gente aqui, né? Ele falou algo que é inacreditável. É mais um motivo que ele dá para o Lula pedir a sua exoneração. É isso mesmo, vou explicar para você que acha que não pode, que presidente do Banco Central, que agora tem mandato no Brasil de 4 anos, aí tem que ficar até o fim. Não tem. O desse cidadão termina agora em dezembro deste ano, mas ele já deveria ter saído antes, muito antes. Mas se faltavam motivos para alguns, agora tem de sobra. Eu vou explicar tudo aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, não é só se gostar, joinha para cima. Se não gostar, vai que você é fã do Campos Neto, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Banco Central no Brasil é inacreditável. Ele ficou independente. Foi na votação lá durante o governo Bolsonaro, pandemia, votação remota, não tinha discussão aprofundada, acalorada, como devia ter numa questão dessa gravidade. Aí votaram lá e o Banco Central ficou independente. Lembrando que mesmo antes dele ser independente, no Brasil a tradição era banqueiro vira presidente do Banco Central. Aí fica lá um tempo, depois volta para ser banqueiro. É um negócio surreal nesse país e o modelo econômico colocado lá por Fernando Henrique Cardoso, que tem ele como bases, assim, né? O tal do... É o tripé macroeconômico, né? O câmbio flutuante, superávit primário e o outro até esqueci aqui, mas enfim. Meta de inflação. Como é que eu esqueço da meta de inflação? Que no Brasil é assim, você tem a meta. Aí vamos supor, coloca lá 5%, aí tem a tolerância de até 3 até 7, ou menos um pouco. E aí tem que atingir a meta. Aí de repente cai uma geada, aí atrapalha a plantação de tomate. Aí o tomate sacolão sobe, passa um pouquinho e começa a vir o mercado. Olha, o tomate subiu, né? Então tá fazendo uma pressão inflacionária aqui, né? E pode ser que vai ter que aumentar a taxa de juros. Eu pergunto, que efeito tem se subir taxa de juros, se aconteceu algo com o tomate ali? Eu tô citando aqui um exemplo, mas é assim que funciona no Brasil. Você tem preços que o governo tem algum tipo de controle, deveria ter, tipo de petróleo. Aí o petróleo subiu porque tem uma guerra que estourou lá na Ucrânia com a Rússia, daqui a pouco o petróleo sobe, aí sobe a taxa de juros para conter a inflação, aí o país, quando ameaçava começar a crescer um pouco mais, aí vem a taxa de juros e puf! O Brasil está impedido de crescer por muito tempo, crescendo muito. Então pode crescer 2%, crescendo 2%. Aí você fala assim, mas nasceu quanto? A população aumentou 2%. Falou, pô, então empatamos, né? Porque o PIB cresce 2%, mas a população que necessita também de serviços a mais do Estado aumentou 2%, então você está quase que trocando elas por elas. E o país continua sendo um dos mais desiguais do mundo, porque aqui nós temos uma taxa de juros que privilegia alguém que tem o dinheiro. Falou, pô, eu vou arriscar abrir um negócio, fazer aqui um investimento numa empresa? Não, vou pegar aqui e vou colocar no juro. Eu não tenho nem que trabalhar e vou receber todo mês aqui um dinheiro até mais do que eu receberia se eu estivesse correndo riscos, abrindo uma empresa. Eu sou empresário. A gente corre riscos quando se abre uma empresa, dá os riscos mais variados. Então o Brasil já tem muito tempo privilegia o rentismo. Privilegia quem quer ficar ganhando dinheiro sem correr riscos, enfim. Então o que acontece? Aí tem o Campos Neto, presidente do Banco Central, né? Aí, como eu vinha dizendo também em relação ao tripé macroeconômico, vem sendo mantido. Colocou lá o Fernando Henrique. E agora o Campos Neto foi colocado como presidente do Banco Central pelo Bolsonaro, 4 anos de mandato, termina no final de 2024. Aí entra o outro que vai terminar no final de 2028. Então ele fica 2 anos com o presidente que o indicou e 2 anos com o outro presidente. William, tem que ser assim até o fim? Não. O presidente da República pode, e na minha opinião deveria ter feito com o Campos Neto, motivo. Não pode ser também assim, eu tô querendo mudar o presidente. Não, você tem que ter motivo. Porque se o cara for bom, continua. O Campos Neto não cumpriu a meta de inflação, por exemplo, nos 2 primeiros anos. Então tá aí. Meteu taxa de juros no nome do povo, prejudicando a empresa, o povo, a União, não cumpriu a meta. Então você tem um motivo. Já que a meta tá lá, ele não cumpriu, opa, tá aqui um motivo para ser demitido, cidadão. Pronto. Sem falar outras questões mais. Aí chama o Conselho Monetário Nacional, fala, olha, tá aqui o conselho, o Campos Neto
presidente do Banco Central, não cumpriu a meta, tem motivo para exonerá-lo. Aí quem faz parte do conselho? Simone Tebet, Fernando Haddad e o próprio Campos Neto. Então o governo tem 2 votos contra 1. Manda para o Senado aprova ou não. Agora o Senado aprovou o advogado pessoal do Lula para o STF. Alguém acha que ele negaria trocar? Se você fizer uma campanha, coloca o povo na jogada. Comunicação, cadê governo? Comunicação? Tem que comunicar direito. Então, porque agora tem muita gente que se diz de esquerda que, primeiro, achavam que não podia mudar presidente. Aí depois que foi muito explicado, rede social, alguns youtubers, eu aqui fiz a minha parte, explicando, pode mudar sim. Aí qual que é a próxima desculpa? O Senado não vai aprovar. Pois é, o Senado aprovou o advogado do Lula. Se explicar para o povo pressiona. Agora, ficam acovardados. Uma esquerda covarde que vai aceitando tudo, vai aceitando. Achando que não pode fazer nada. Acabou. A esquerda que antigamente lutava pelos interesses do povo, agora está rendida com narrativas de rede social. Não pode, depois pode. Não, o Senado não aprova. E agora, a desculpa qual que é? Mas é melhor esperar acabar o mandato, faltam 6 meses. Teria um custo político alto para o governo mudar agora. E eu pergunto, tem custo maior do que o povo insatisfeito? Porque o povo está insatisfeito. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Teve algumas melhorias? Teve, sim. Até porque não dá para comparar com o que tivemos antes. Mas agora tem que parar de contentar com pouca coisa. Então não dá. E aí o povo conversa com as pessoas. Não, tem uma melhorinha aqui, outra ali. Vamos pegar os números. Agora, professores insatisfeitos, querendo 3% de aumento, não tem dinheiro. Mas tem para mandar para juro. Para quem vive do rentismo. Então esse aqui é o ponto, pessoal. Mas aí o que acontece? Então motivo tem de sobra, faltou foi empenho, comunicação com o povo e comprar briga. O mercado ia ficar triste uma semana e a bolsa ia cair, o dólar ia subir, depois normaliza. Então o que acontece aqui? O que o Campos Neto falou então? Eu fiz toda essa introdução para dizer o seguinte. Tá aqui matéria da Folha, né? Postaram no Twitter lá. Campos Neto sinalizou a Tarcísio que aceitaria ser seu ministro da Fazenda se ele concorrer à presidência em 2026. Pois é. Isso seria anunciado na campanha, repetindo a estratégia de Bolsonaro que conquistou o mercado financeiro ao anunciar Paulo Guedes. Lembrando que essa semana o Tarcísio fez um jantar, convidou lá para homenagear o Campos Neto, era o ator principal do jantar. Aí tiveram a presença de banqueiros, políticos, em torno de 70 pessoas, é isso mesmo. Um presidente do Banco Central, supostamente independente, jantando com banqueiros, num encontro promovido por um governador que é cotado para disputar a presidência da República contra o atual presidente da República. Esse aqui é o ponto. Vejam só, e agora esse presidente do Banco Central, repito, ironicamente, supostamente independente, sinaliza que pode aceitar ser ministro daquele que pode concorrer contra o atual presidente. Isso é grave demais. Então quer dizer que o Campos Neto pode ser que esteja sabotando o governo? Eu vou além. Para mim o Campos Neto sabota o Brasil. E é por isso que eu cobro aqui, desde que o Lula assumiu, que o Lula exonere, peça a exoneração do Campos Neto, seguindo o que manda na lei. A lei ampara o presidente, ele pode fazer isso. Não faz porque não quer desagradar, não quer comprar as brigas que deveria comprar. Esse aqui é o ponto, mas pode piorar. Fala do Campos Neto aqui também, mais matéria. Na sua avaliação, a situação econômica nos próximos anos sofrerá forte deterioração, o que pode atrapalhar Tarcísio em uma eventual vitória em 2026. Pois é, então tá aí um presidente do Banco Central, supostamente independente, dando pitaco sobre o futuro da economia e trazendo uma fala negativa, e tudo que um presidente do Banco Central, não interessa quem indicou, fala, tem impacto, e também dando pitaco sobre eleições. Se fosse num país sério, essa fala teria graves consequências. Mas como é aqui, vai ficar por isso mesmo. Como eu disse, a esquerda tá acovardada, não cobra, não pressiona, está agora aceitando tudo, e o governo não comunica bem, e por não comunicar bem, o povo fica disperso com questões menores aí, com lacração, com briga de Câmara dos Deputados, e deixa de pressionar para fazer o que tinha que ser feito. Lula pediu exoneração. Mas, enfim, o governo não comunica bem, a esquerda está acovardada e vamos ter que aguardar, pelo jeito, ter paciência esperando esse cidadão até o final do seu mandato. Eu vou trazer 2 opiniões de alguém de esquerda e de direita, para mostrar para vocês que não tem lado. Tendo vergonha na cara, se reconhece essa fala absurda do Campos Neto. Nelson Marconi, um dos que elaborou o plano de governo do então candidato à presidência Ciro Gomes, postou o seguinte:
compartilhando essa fala anterior aqui do Campos Neto. Isso sim é um Banco Central independente. O governo sempre teve motivos de sobra, e esse é mais um para encaminhar a demissão dele ao Congresso. Tá aqui, Nelson Marconi, parabéns pela fala. João Amoedo, de quem eu divirjo em quase tudo, também não gostou e disse o seguinte: espero que essa fala de Roberto Campos Neto não seja verdadeira. Nenhum presidente responsável de um banco central falaria isso sobre o seu país. Bom, o João Amoedo Campos Neto é responsável sim por manter a alegria dos rentistas e dos que mandam e desmandam nesse país, vários deles seu amigo. Aí não tem problema ter amigo que manda e desmanda no país, né? Mas o Amoedo entende o que eu estou querendo dizer, porque essa turma defende Estado mínimo, Estado cada vez menor, inclusive o Banco Central independente. E aí estamos vendo aqui agora, independente até demais, até para falar besteira e o que não deve. Se for só falar, tudo bem, é que faz besteira e faz o que não deveria. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!